Por isso que hoje trabalha-se muito essa questão do cuidado, do homem começar a ter a visão que toque, nem toda pessoa gosta que seja tocado. Então você tem que ter o respeito. Hoje você não pode sair tocando, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, porque começa desde a criança. Às vezes eu não obrigo os meus filhos a beijar e abraçar ninguém. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao LikeCast. Hoje vocês se preparem, porque o papo aqui é a lá Clube da Luluzinha. Eu tenho duas convidadas especiais hoje pra gente falar de trabalho, pra gente falar de carreira, pra gente falar de família e de sexualidade, que é o tema que elas dominam. Então se preparem, porque o episódio tá quente, eu posso dizer assim. Seja bem-vinda, Dai! Obrigada, um prazer imenso estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre tudo. A Ivone também promete contar tudo, Ivone, seja bem-vinda! Obrigada, Jéssica, que delícia estar aqui no LikeCast, tô ansiosa para contar tudo. E vocês sabem que aqui, ó, a gente tá num ambiente em que elas se sentem em casa, porque afinal, elas são hosts do Pode Desejar, que acontece aqui no mesmo estúdio, então a gente fica muito feliz em recebê-las e a gente sabe que os segredos serão divididos. Antes de mais nada, eu quero que vocês se apresentem para o público, então vou começar aqui pela Ivone. Conta pra gente um pouquinho sobre você, o que que você faz, todas as versões de Ivone, né? Empresária, mãe, filha. Então, eu me chamo Ivone Rieg, sou proprietária da Chocolate com Pimenta Sex Shop. Há 15 anos estou aí nesse mercado levando pimenta para a vida das pessoas, dos casais, em grande estilo, porque a Chocolate com Pimenta é uma loja maravilhosa, aconchegante, gostosa e especialista em levar pimenta para o relacionamento das pessoas. Também mãe, né, esposa do Jefferson Lupatini, mãe da Laura Lupatini, e aí a gente vai, né, naquela correria e fazendo tudo como a gente pode e consegue. Muito bem. Dai, eu gostaria que você também se apresentasse e conte aí um pouco das suas versões. Meu nome é Daiane Delgado, também sou casada, sou mãe da Sofia e do Vitor. Sofia de 6 anos e do Vitor que vai fazer 13 anos agora. E eu sou mentora e terapeuta de mulheres, aonde eu levo despertar feminino para a mulher, para ela se conectar com a sua essência. Como assim? Trazer leveza, porque nós somos, que nem você disse, mãe, esposa, filha, empresária, empreendedora, a gente é um pouco de tudo, mas como fazer isso de forma leve? Então eu trago essa leveza, que a gente dá conta de tudo, mas a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, a todo momento. Então, como você ter prazer pela vida e leveza. E daí eu trabalho essa sexualidade, descobrir a sua potencialidade com o nosso corpo, que nós podemos nos proporcionar. Então eu trabalho com mulheres, especificamente com mulheres, aonde eu levo um pouquinho mais de prazer para a vida delas, aonde eu levo com ferramentas, porém quem desenvolve são elas, quem descobre e quem vai desfruta de todo o potencial são elas. Você sabe que aqui o papo normalmente é muito mais corporativo, muito mais sobre negócios. Hoje a gente vai para os lençóis até, né? Literalmente, vamos falar um pouco sobre isso. E o primeiro tema que eu quero jogar aqui na mesa é justamente o ser mulher, né? Você acabou de levantar essa bandeira, a gente falou aí das nossas versões. Existe uma dificuldade muito grande, eu imagino que você receba essa dúvida muito lá dentro do teu negócio, né, Ivone? Qual é o tempo que eu tenho que ter para mim? Como é que equilibra esses pratos para não perder o ser mulher? Porque isso vai interferir na sexualidade com toda certeza. Com certeza, eu falo que a gente precisa hoje, com a vida que nós temos, com a correria que a gente tem, a gente vive naquela correria, mas eu falo, não reclamo dessa correria porque eu pedi isso, né? Então eu estou dentro dela, sou grata por tudo isso e tento levar da melhor maneira possível, sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional no meu trabalho também, né? E eu falo assim, a dica que eu sempre dou para você ter uma sexualidade de qualidade dentro de toda essa correria é você colocar na agenda, agendar realmente, né? Colocar aí na sua agenda, olha, eu preciso também dar um tempo para o meu relacionamento. Uma dica que eu sempre dou e costuma funcionar muito bem é você tirar e agendar realmente um tempo que é só para você e para sua parceria. Você combinar uma vez por semana, eu falo que eu tenho um casal de amigos que eles têm a sexta-feira que tem até o nome essa sexta-feira, que eles saem
toda sexta-feira, é sagrado, é deles, que eles conversam sobre o relacionamento deles e funciona super. Então é uma dica que funciona, coloque realmente na agenda. Ah, mas Ivone, uma vez por semana para mim é impossível. Então coloque pelo menos uma vez a cada 15 dias, pelo menos uma vez a cada 30 dias, mas agende, você precisa, o seu relacionamento precisa. Às vezes esse momento nem precisa terminar em sexo, né? Mas que você converse, tire, dê risada, que você tenha ali com a sua parceria bons momentos, que você crie memórias com esse parceiro, né? E você pode colocar ali também, de repente, Ivone, mas eu não tenho tempo de organizar. Então você combina ali com a sua parceria, olha, essa vez sou eu que vou organizar, a gente vai para um restaurante, eu vou fazer algo em casa, da próxima é você, é por sua conta, né? Então é uma dica que tem funcionado bastante. Coloque na agenda um tempo para você e para o seu relacionamento também. E o que a gente percebe que é muito difícil para a mulher para fazer essa escolha, principalmente depois da maternidade, é que parece que ela está deixando de lado algo que ela considera muito importante, que são os filhos. Só que os filhos vão, o marido fica, né, Dai? E a gente tem que lembrar disso. Tem, e na verdade é em prioridades, né? Eu sempre, não tem como você priorizar tudo e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então tem momento que você vai ter que sim se dedicar um pouco mais ao seu filho, vai ter momento que você vai se dedicar um pouco mais ao seu marido, só que tudo isso depende do quê? De nós, é a nossa decisão. Então, se a gente não parar e não querer investir no nosso relacionamento, porque o que que acontece? Muitas das vezes, pra gente ser, por exemplo, para mim ser sexóloga, eu tive que fazer uma formação. Para você ser empresária, você também tem que estudar. Para você hoje ser você também teve que fazer a faculdade de jornalismo. Só que a gente acha que para a gente ter um relacionamento saudável, a gente não precisa de investir de tempo. E relacionamento saudável, eu não digo só com o parceiro, ela com ela mesma. Então, quando a mulher ela entende que ela que precisa administrar as suas áreas da vida, como fazer, bom, essa semana eu vou assistir um filme com o meu filho. Semana que vem eu me dedico um pouco mais ao meu marido. Na outra semana, um pouco mais ao meu trabalho. E você ter aquele equilíbrio, porque o que que acontece? A gente não tem equilíbrio na nossa vida. Ou a gente tá muito uma coisa, ou a gente tá muito pouco a outra. Então, é a gente trazer esse equilíbrio na nossa vida, entre a maternidade, entre o relacionamento e principalmente conosco mesmo. Porque primeiro eu preciso estar bem, primeiro eu preciso trabalhar em mim, para que depois tudo quando fala aquele ditado, né? Quando eu mudo, tudo muda. Não, quando eu mudo, a minha visão ao meu redor que muda, porque você muda o seu estilo de você olhar e as coisas de você ver. E principalmente maternidade, né, gente? Se a gente não levar com leveza, porque é o tal da coisa que não tem mesmo receita de bolo, porque o que dá certo pro filho da Ivone não dá certo pra minha filha. E isso é pra tudo. E a gente se cobra, né? Como a gente se cobra de ser mãe. Então, é você ter um equilíbrio e você primeiro cuidar de você para que você possa trazer leveza para isso, porque senão nasce uma mãe, nasce a culpa. Quando a gente fala disso, me lembra muito a palavra intensidade. É que toda vez que a gente vai experimentar algo, a gente quer ser intensa. Então, se eu decido olhar para a sexualidade, eu quero ser intensa nisso. E às vezes essa intensidade não precisa chegar de uma vez, né, Ivone? Exato. Dá para ir devagarinho. Isso mesmo, eu sempre falo que tudo você tem que ir aos poucos, né? O conhecimento vem aos poucos. E se você quer investir no seu relacionamento, se você quer colocar algo diferente ali no seu relacionamento, é aos poucos que você vai fazendo. As pessoas confundem muitas vezes que quando eu coloco que você precisa apimentar o relacionamento, é que você precisa fazer coisas mirabolantes para apimentar o relacionamento. E não é. Às vezes é só você parar para ouvir o outro, para você pensar em si mesmo. Será que eu estou me permitindo? Será que eu conheço meu próprio corpo? Será que eu conheço quais são os pontos do meu corpo que causam mais prazer, que eu sinto mais prazer, né? Só que isso tudo não precisa ser aquela assim, não, até amanhã eu preciso conhecer o meu corpo. Não, você vai aos poucos se permitindo, aos poucos você investindo ali, seja na vida profissional, seja na vida de mãe, seja na vida da sexualidade, do relacionamento, né? O importante é que você faça, que você comece, mas aos poucos, né? Eu sempre falo assim, você não pode, de repente, falar assim, não,
eu vou fazer e vou lá na Chocolate com Pimenta, vou comprar uma caixa de Pandora e vou chegar e vou apimentar meu relacionamento. Às vezes não é isso que precisa. Às vezes você precisa tirar esse tempo para você visitar a Chocolate com Pimenta ou, enfim, buscar algo diferente, né? Tirar esse momento e buscar algo. Você ir até a Chocolate com Pimenta e pegar um gel, um lubrificante que às vezes vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, né? Então, a intensidade não precisa ser tão intensa de uma assim. vez, né? Isso. Intensidade com calma, tá? Vai com calma aí. Até porque, né, se a gente demorou tanto tempo para descobrir algo, por que que é da noite pro dia que a gente tem que resolver, né? É a mesma coisa, né? Vou emagrecer, vou pra academia. Eu não coloco que eu vou 5 dias da academia, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, semana passada, meu objetivo na academia, um exemplo, eu falo da academia que é prático para todos, né? Meu objetivo é 3 vezes na semana. Se eu fui 5, parabéns para mim. E a gente quer colocar o quê? As 5. Não, coloca 3, 2 vezes, né? Vai um lubrificante, um gel, depois eu vou um que esquenta, um que esfria, depois eu vejo um outro. E assim vai, e a gente quer tudo rápido, e essa intensidade atrapalha do que consegue, porque a gente não consegue manter. E você sabe que eu acho que um dos motivos para isso é porque antes a gente não falava sobre sexualidade com bom senso, né? Era tudo muito escrachado. E aí a gente começou a falar, então as pessoas começaram a se abrir para uma experiência que elas não conheciam, só que ainda tem aquela referência que a gente associava à pornografia mesmo, né? Ah, vamos falar de sexo na internet. Ia para esse lado. Como é que vocês veem essa mudança de que hoje a gente consegue falar abertamente sobre o tema com as mulheres, coisas que não acontecia, ou ainda até tem tabu, Dai? Eu vejo hoje de uma forma magnífica e deveria ser tem que ser mais natural ainda, porque é o nosso corpo, é algo nosso, a gente não tá escondendo, não tem nada de errado, né? E aí a gente esconde isso. Então, hoje é magnífico, a gente tem que falar. E a gente tem que falar cada vez mais sobre a menstruação, sobre a sexualidade, sobre os nossos órgãos, porque os nossos hormônios, porque estão dentro de nós. E é melhor a gente falar com os nossos valores, principalmente para os nossos filhos adolescentes, ou para as pessoas que a gente convive com os nossos valores, do que você deixar em aberto para qualquer valor entrar dentro da sua família, dentro do seu lar. Então, ele deveria ser levado isso até para as escolas. Eu falo que a sexualidade deveria ter uma matéria, igual o financeiro, deveria ter estudos sobre você estudar sobre financeiro, deveria ter uma matéria na escola no 2º grau, e sexualidade também, porque daí a gente leva os nossos valores, depois cabe à pessoa do que ela decide, do que ela faz, como ela vai fazer, mas o básico de você falar sobre sexualidade, sobre menstruação, sobre você ter prazer, sobre você gostar, sobre os hormônios, olha, isso vai te deixar feliz, isso vai te deixar triste, deveria ser algo mais natural ainda. Então, eu quero cada vez mais falar sobre esse assunto, trazer mais leveza cada vez mais, porque é algo natural, algo que existe em todo lugar. E por que não falar? É algo super natural e como a Jéssica falou antes, quando se falava, nossa, essa daí tá doida, né? E eu falo que eu comecei há 15 anos, né, com a Chocolate com Pimenta e eu queria algo diferente. Quando eu fui desafiada e aceitei esse desafio, eu queria algo diferente para esse mundo. E hoje eu falo que eu sou reconhecida tanto aqui em Cascavel ou quando eu vou para as feiras, eu sou parada pelos meus próprios colegas de profissão ali que estão no mesmo ramo e me dão os parabéns pela maneira com que eu abordo, com que eu levo esse conhecimento, porque é algo natural, né? É algo que a gente tem que levar com leveza e tirar da vulgaridade. Era isso que eu não queria, né? Porque antigamente, quando se pensava em sex shop, você se pensava em perversão, em algo, aquela ali vai fazer perversão, e não. Algo sujo, né? Essa palavra foi muito tempo associada. Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente consegue, de uma maneira leve, levar essa informação para as pessoas, pessoas que às vezes nem em casa não tem esse assunto abordado, né, pela própria família. Então, a gente
consegue levar com mais leveza essas informações, levar o conhecimento para as pessoas para que elas consigam se permitir, né? E se conhecer, se autoconhecer. Eu falo que autoconhecimento hoje é a base de tudo para você ter uma vida sexual saudável, feliz e que você possa contribuir com o parceiro, né? Porque eu falo, você primeiro precisa se conhecer para daí cobrar algo de outra pessoa, né? Não adianta você querer cobrar o seu orgasmo, enfim, de outra pessoa. Não, é você com você. Aí depois de você com você, você consegue juntar esse autoconhecimento com uma outra pessoa. Então é você conseguir levar esse assunto, abordar esse assunto de uma maneira leve, gostosa e longe da vulgaridade, né? Algo especial para que as pessoas possam ter uma vida sexual plena e cheia de saúde. Eu acho que a gente está vivendo realmente aquele momento em que a gente está passando por uma transição, em que começou a se falar de uma forma mais coerente. Eu posso citar aqui o Pode Desejar como uma dessas referências, né? E a gente ainda tem, sim, aquele lado escrachado dessa comunicação que vai levar para a vulgaridade, mas cabe a escolha de todos, né? E se a gente for trazer ainda um pilar aqui que é polêmico, olha lá, um assunto polêmico, falar de sexualidade e falar de religião, a gente tem uma série de questões que colocam aí muitas travas até na busca que a pessoa vai fazer para se compreender, para se autoconhecer. Como é que fica essa questão quando se trabalha a sexualidade, Dai? Então, para mim, é aquilo que eu falei, se torna natural. Só que você fala, né, a religião é muito mais das pessoas em si, né, do que a própria religião. Porque hoje nós temos sexólogas cristãs. E é várias sexólogas cristãs. Então, isso é muito mais natural do que as pessoas. Então, hoje as pessoas têm que quebrar esse tabu de colocar isso como religião, porque já foi, sim. A religião que colocava lá que você só podia fazer sexo com papai e mamãe, e tinha ainda aquela época que você só tinha os lençóis que era colocado em cima das pessoas, que você, para não ter o toque, era o lençol que só tinha um furinho para a parte que você só fazia o sexo pro filho, e o mais importante, para se você sentir prazer, você tinha que ir pro puteiro. Hoje quebrou-se muito isso. Então, as pessoas têm que parar de colocar tabus na religião onde não existe mais. Perfeito. Porque eu volto assim, tira isso de desculpa. Hoje, para mim, a religião é um tabu dentro da sexologia para quem quer, dentro da sexualidade, para quem coloca como uma desculpa, porque ela não existe mais. Ivone, eu gosto muito quando você explica que o trabalho, às vezes, do sex shop é salvar casamento, em alguns casos, não é verdade? Você tem histórias nesse sentido? Tenho muitas histórias, inclusive, tem um casal de amigos nossos que, logo que conheci eles, falava, né, Ivone tem um sex shop e tal. E aí, na reinauguração da Chocolate com Pimenta, nós chamamos, né, convidamos esses amigos para ir até a reinauguração e eles ficaram assim, nossa. Aí, aceitaram e foram. De repente, esse amigo chamou meu marido no ladinho e falou assim: nossa, é totalmente diferente do que eu imaginava. É um trabalho incrível. Eu acho que a Ivone salva muitos casamentos. E realmente é um trabalho que eu tento fazer para que eu consiga levar um conhecimento, para que os casais tenham uma vida sexual ativa e saudável. Então, para mim, é muito prazeroso falar sobre isso e falar que o sex shop, ele também é para pessoas, para casais, né? Eu tenho que atender todos dentro da Chocolate com Pimenta com o mesmo atendimento, mas o foco da Chocolate com Pimenta é levar o algo diferente para os casais. Apimentar é o foco, é o principal foco da Chocolate com Pimenta. Eu já até contei aqui, né, falando de religião, no Pode Desejar, sobre a questão da Bíblia que eu tenho dentro da Chocolate com Pimenta. Eu já fui questionada inúmeras vezes. Como assim, Ivone, uma Bíblia dentro de um sex shop? Eu falo, gente, eu não vendo perversão. Eu vendo produtos. E a partir do momento que a pessoa compra um produto da Chocolate com Pimenta para fazer perversão, não cabe a mim. Não cabe a Chocolate com Pimenta, né? O intuito dos produtos da Chocolate com Pimenta são só atribuir valores para a sua vida íntima.
e nada mais. Mas e tudo na vida, né? Se você for parar pra pensar, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Cabe à pessoa, é a mesma coisa que tem remédios de farmácia. Cabe à pessoa ela ir lá, qual é a intenção do remédio? Que vai fazer bem pra ela ou pra ela matar alguém ou pra ela fazer alguma coisa? A gente não sabe. É a mesma coisa da chocolate com pimenta, produto de sex shop. Ele está pro benefício do relacionamento, só que se a pessoa tem outras intenções, não cabe a nós. E isso não quer dizer que a gente não é religiosa, isso não quer dizer que a gente não religiosa no sentido a gente não acredita em Deus, né? Então, e as pessoas têm que a gente tem que desmistificar isso. Parem de usar religião como uma desculpa voltado para sexo. Ou Até porque sexualidade. foi Deus que criou, né? Tá aí, gente. Não vamos nem falar das histórias, né? Exatamente. Deus criou isso, a gente gera vidas através disso. Então, né, por que esse tabu Seria tão errado. grande, né? Que é Exatamente. errado. Agora eu vou trazer mais um tema para a roda, meninas. Aproveitando que a gente entrou nessa questão, tem um vídeo circulando aí na internet sobre a reação de homens e mulheres a uma cena de assédio, em que os homens não identificam assédio. Então o chefe chega, bota a mão no ombro da moça, pergunta se foi ela que fez aquele bolo gostoso, porque tudo que ela faz é gostoso, e tem uma pessoa na recepção que foi para uma entrevista de trabalho. E quando chega na entrevista, a moral do vídeo é: a nossa secretária denunciou o chefe por assédio. Você percebeu alguma coisa? Ela disse que você viu. Os homens não percebem. E as mulheres todas, sim, ele passou dos limites. Quando a gente começa a olhar para o significado que tem o toque, o sexo, a intensidade do olhar para o homem e para a mulher, tem muita diferença. Isso vai interferir na vida dos dois. Como é que vocês percebem essa diferença em como o homem percebe as coisas, como a mulher percebe as coisas e como é que a gente ensina os dois a chegarem num lugar comum, que é se dar bem ali no momento do ato sexual, no momento de fazer amor? A comunicação, o respeito. Mas isso do homem perceber é nítido, né? É muito mais difícil para o homem perceber. Por isso que hoje trabalha-se muito essa questão do cuidado, do homem começar a ter a visão que toque, nem toda pessoa gosta que seja tocado. Então você tem que ter o respeito. Hoje você não pode sair tocando, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, porque começa desde a criança. Às vezes eu não obrigo os meus filhos a beijar e abraçar ninguém. Porque se a gente, quando é criança, a gente tá obrigando eles a beijar um estranho, por que a gente fala quando chega um estranho, você vai lá e não pode conversar com o estranho, não pode dar atenção pro estranho? Se pra ele, quando você tá conversando, você conhece a pessoa, mas a criança não, e beija. Então, olha, começa por aí, Deus de criança. A gente já tenta impor algumas coisas pra criança. Então, na vida adulta, pro homem, gente, é muito, tipo assim, eu sempre falo que tem dois olhares, né? O homem, quando a gente tá com decote, muitas das vezes, o homem não olha pro nosso olho. Ele Não olha consegue. pro nosso decote. Então, verdade. eles têm que começar que a roupa não quer dizer, não, a gente volta para aquele tabu, a roupa não diz quem é a pessoa. Perfeito. Então, você tem que respeitar. Então, os homens têm que começar a entender que é olhar no olhar das pessoas, é conversar, não tudo tem que abraçar, nem tudo tem que pegar, nem tudo tem que apertar. Respeito. Eu acho que essa é a palavra. Respeito tanto para o homem quanto para a mulher. Porque se começa o respeito para o homem, você entende que a gente não precisa colocar muitas coisas? Por isso que dá essa discrepância de identificar. Você percebe essa diferença também? Exatamente. E uma coisa que eu também imagino que seja, na questão, discutindo esse vídeo, é que eu acho que nós mulheres somos mais sensibilizadas com o outro. Né? Assim, eu vi sim, eu estou aqui disposta a estar do lado dela e defender ela. Já os homens já têm mais receio, né? Nós já somos mais impulsivas para ajudar. Então, talvez isso também tenha influenciado ali na decisão, né, das mulheres e dos homens que viram esse vídeo e na hora de falar assim, você percebeu? Às vezes o homem até percebeu, mas ele fica assim de Será assumir. que eu falo? Exatamente. Não vou estar defendendo ela, né? Vou estar acusando alguém. A união dos homens, né? Porque o homem, vamos combinar, é unido. E a união das mulheres? Aí a gente vê que existe, porque é outro tema em discussão. Não, mas a união das mulheres, ela acontece quando é pra gente defender algo que se diz da mulher. Mas a mulher não é unida. Você É acha uma que das. Não, eu não acho. Na minha visão, eu tenho certeza que nós não somos. Porque se nós fôssemos unidas, meu amor, ninguém segurava nós. Começa pela traição. Se a mulher, ela se impõe
Eu falo que não haveria traição, porque olha, só segue meu raciocínio. Se um homem casado chega para uma mulher e ela fala não, enquanto você não, eu posso gostar de você, mas enquanto você não resolver a sua questão lá para você ficar comigo, e ela se impor e ela não querer, não haveria traição. E aí sim seria para unida. E as mulheres vê outras como concorrente. Para quem que as mulheres se arrumam? Para as próprias mulheres? Não é É nem para verdade. elas. Então por isso que eu falo que não é. E o homem, quando ele é unido, eles são E muito você sabe que eu mais. fico pensando, porque hoje a gente fala muito sobre a tal da sororidade, que seria justamente isso, o olhar para a mulher e se compadecer, ter empatia sobre todas as situações. Só que até na hora de discutir alguns assuntos, a gente realmente percebe esse posicionamento talvez, ai, a minha opinião eu vou guardar para mim em alguns aspectos. E aqui no podcast de vocês, no Pode Desejar, a gente tem trazido inclusive mulheres que fazem o contrário, que estão demonstrando essa empatia ao trazer aí alguns argumentos, né? Vou citar aqui o tema do orgasmo. Gente, vão lá pro perfil delas, tá? Só fica a dica aí, bora lá assistir esses episódios. Até falando aqui sobre o orgasmo. As mulheres estão mais dispostas a dividir o conhecimento nesse momento. Existem as duas partes aí, aquelas que preferem não falar, aquelas que estão prontas para viver essa experiência de compartilhar, Ivone, na tua visão. Olha, eu acho que já tem mudado bastante. As mulheres estão, tanto é que existem movimentos aí, né, que incentivam outras mulheres, e eu acho que isso tem feito a diferença, né? Eu acho super legal quando você incentiva outra mulher, tanto no empreendedorismo feminino, ou até mesmo ali para ser dona de casa, para ser mãe, para ser esposa, né? A gente conversa muito quando a gente tem um grupo ali que você confia, É né? verdade. A gente tem ali aquele grupo que confia, então você expõe mais, e isso é natural, né? Mas eu acho que tem mudado um pouquinho, as mulheres também têm se sensibilizado e têm se apoiado mais, inclusive tem, né, esses movimentos que inclusive eu e a Daiane participamos desses movimentos que incentivam outras mulheres. Eu falo assim que as mulheres têm um potencial incrível, tanto para empreender quanto para ser uma mulher maravilhosa dentro de casa, mas algumas ainda desconhecem. Então, se você tem esse conhecimento e pode ajudar outra pessoa, isso é maravilhoso, né? Quando você ajuda outra pessoa, você também está se autoajudando. Tá multiplicando, né? Exatamente. Não, e nesse ponto, sim, de empreendedorismo das mulheres tem cada vez crescido mais, aumentado mais, delas a uma apoiar a outra, segue a outra, dá dicas para a outra, esse movimento, essa ajuda, olha, eu te ajudo, por que você não faz isso? Porque é maravilhoso esses movimentos. Então, tá se criando um movimento, partindo para essa parte do profissional, principalmente, tá um movimento lindo e que a gente cada vez cresce. E se você não quer falar para muitos públicos, para muitas pessoas, às vezes dá dica para vizinha, dá dica para outra, porque às vezes a pessoa não sabe. Eu vou falar uma história minha que é muito engraçado. Quando eu comecei a vender produtos de sex shop, eu tinha um outro trabalho. Só que eu não podia falar nesse outro meu trabalho que eu vendia produtos de sex shop, porque como era um produto muito masculino, olha pra você ver, né? Como era muito masculino, se eu falasse que eu vendia produto de sex shop, era mal vistas, né? Aí eu tinha uma amiga minha que ela é cristã. E olha, no meu julgamento, no meu pré-julgamento, não vou falar pra ela, não vou oferecer produto do sex shop, não vou chamar ela pra ir nas minhas palestras, né? Porque ela não gosta, né? Ela vai falar que eu vou arder no mármore do inferno. Até hoje eu brinco muito isso com ela. É uma amiga que eu amo de paixão. E, gente, quando ela descobriu toda essa minha parte, pasmem, ela ama esse mundo e ela fala abertamente com os filhos, com o marido, com as pessoas, e ela é cristã. E ali, naquele tempo, eu falei assim, pronto, Daiane, agora você calou sua boca, tá vendo? O seu pré-julgamento, e foi ali que eu comecei a desmistificar os meus julgamentos, entende? Então, tipo assim, às vezes a gente tem receio de falar com uma vizinha sobre qualquer assunto, sobre sexualidade, sobre filhos, sobre qualquer coisa, porque a gente acha que a pessoa não sabe ou não quer, e às vezes é só a gente abrir a boca que às vezes ela tem tanto para acrescentar para nós, como a gente para ela. E mulher muitas das vezes se cura ou encontra suas respostas conversando com a outra, mas saiba também com quem vocês vão conversar, né? Porque
porque nem tudo dá para falar com todo mundo. E eu acho que é muito favorável o tipo de ambiente, né? Vocês falando desse movimento, eu sou da área de mídia. Essa competitividade não existe só entre as mulheres, existe entre todos os profissionais. Vocês sabem, quem acompanha a rede social, página de fofoca por aí, sabe que em qualquer meio que exige um pouco mais de vaidade, a gente tem isso. E a rede social trouxe um complicador. A gente tem um ego em todos, né? De forma geral, exacerbado em alguns setores. Dentro da área da sexologia, a gente também teve aí um boom desses perfis das redes sociais. Eu queria que vocês dissessem para nós, e agora para falar abertamente sobre o Pode Desejar, o que levou vocês duas a unirem esses conhecimentos, porque a ideia é cada uma vai brilhar sozinha. Não, vocês uniram forças aqui, mostrando mais dessa sororidade e trazendo de novo à tona esse tema com uma visão muito mais voltada para o ensino do que é isso de forma mais consciente. Vou começar pela Ivone agora. Então, olha só, nós fomos convidadas a palestrar em um evento, né, no movimento de mulheres no MB, e nós fomos sem nos comunicar antes, não combinamos nada, cada uma chegou com a sua parte pronta e colocamos em prática. Só que casou tão certo, deu tão certo aquela palestra, tanto é que ela demorou mais do que é de costume, né? Porque eu vi as fotos, gente, eu fiquei curiosa. Juro que eu fiquei curiosa. Foi fantástico. Foi fantástico. Elas amaram que elas deixaram até a gente passar do tempo. E a gente percebeu que a gente tinha muito a acrescentar juntas, né? Depois a Daiane me procurou para uma parceria. E aí eu já tinha um projeto de um podcast, um projeto aqui dentro, ó, da minha cabeça ainda, não tinha colocado no papel. E quando ela me procurou, eu falei assim, Ivone, eu queria falar com você, a gente podia fazer algo juntas, né? Falei assim, podia. Eu tenho um projeto de um podcast e o que você acha? Ela amou a ideia e aí, de repente, no outro dia, a gente já viu uma publicação da Jéssica Moreira. Tudo como diz, o universo conspira a favor. Conspirou a favor, você publicou que tinha aqui, né, o estúdio, enfim. Aí nós falamos, é o momento. Tá tudo conspirando, vamos embarcar nesse projeto, né? E começamos, então, com o Pode Desejar, que é um podcast que a gente traz profissionais para falar sobre sexualidade, abordar assuntos que ainda, né, têm tabus e para desmistificar tanto esses assuntos, enfim, trazer conhecimento de qualidade para as pessoas, para as mulheres que ainda precisam muito. E pasmem, gente, são muitas as mulheres que desconhecem o prazer e que precisam muito de conhecimento para conseguir se permitir, né? Então foi acontecendo de uma maneira natural, não é mesmo, Dai? Sim, de uma maneira natural e leve, porque assim, o meu propósito e o da Ivone é o mesmo, é levar autoconhecimento, é levar mais prazer, tanto para a mulher, tanto para o relacionamento, para a vida. E como eu me dedico mais a treinamentos, a palestras, a mentorias, e a Ivone entra com os produtos, eu falei, não, por que não fazer uma parceria, né? E foi daí onde eu já não estava mais vendendo produto sex shop, já faz mais de um ano que eu já não vendia, e eu falei assim, mas eu amo, porque é o meu universo, né, eu explorei, eu já sabia o que era o orgasmo, mas eu explorei o meu corpo através de um bullet, não tem como eu falar sobre sexualidade e não vir, né, um sex shop, não vir produtos maravilhosos que vêm para complementar. E aí formamos essa parceria, porque o meu objetivo é o mesmo dela, que é levar autoconhecimento, que a gente tem que ter muito prazer pela vida, porque fica mais leve, fica mais gostoso, a gente não fica estressada com tanta coisa, a vida já é tão complicada em tantas partes, né, então por que a gente não trazer um pouquinho de prazer e alegria, né, Ivone? É isso mesmo, e o que é mais interessante é que a Daiane começou como mentora aí de mulheres, como palestrante, vendendo sex shop. A Ivone começou vendendo sex shop, também como terapeuta no ensino das artes sensuais, palestrando, mas chegou um momento em que eu tive que decidir e optar para onde eu vou, que caminho eu vou seguir, né? Porque eu já não estava mais dando conta de fazer as duas coisas bem feito. Então, eu vou palestrar ou eu vou assumir realmente empresária? Tô precisando focar ali. A Ivone focou no sex shop e a Daiane também focou.
como palestrante, e aí casou as duas juntas e trouxemos aqui o Pode Desejar, que leva assuntos incríveis para as pessoas. Parece que a história já estava acontecendo para vocês duas, né? Só estava faltando o encontro e Exato. finalmente ele aconteceu. Eu fico muito feliz, né, de poder ver vocês brilhando juntas, porque eu conheço as duas em situações completamente diferentes. Ivone eu conheço da época da televisão e a convidada do Sexta Sem Censura. Olha só! Olha! Sugestivo esse quadro. Olha, Mas era verdade. censurado, né? Ivone por causa do horário. Não podia falar de tudo. Exatamente. A Jéssica me chamava com medo. Aí, Ivone, tem que cuidar por causa do horário. Tá bom, tá bom. Quais Vamos palavras? levar acessórios? Cuidado, nem tudo se Cuidado, pode. nem tudo pode. Mas nem tudo aqui pode. pode, no Pode Desejar, pode, levamos acessórios, levamos autoconhecimento, levamos quebras de tabus. Daí eu vejo assim que você passou por uma transição de carreira até mais drástica do que foi a da Ivone, porque você saiu de um universo completamente masculino, que você citou aqui, e hoje focando totalmente nas mulheres. É muito legal ver o quanto vocês se complementam. Totalmente diferente, né? Eu fui do oposto para. Você vai né? contar qual era esse negócio agora? Porque ficou todo mundo aqui. Não, eu trabalhava numa casa de carne, né? Eu era dona de uma casa de carne. Só que eu não podia jamais. Pensa numa casa de carne, você levando produtos de acessórios. Não, né? Então, nem não meus combina. funcionários sabiam que eu vendia produtos de sex shop. Então, eu fui do universo masculino, porque eu não sabia que eu iria trabalhar com isso, mas eu sempre trabalhei comigo, né? Então, já fiz muito tempo terapia, então eu sempre busquei muito desenvolvimento, eu sempre fiz curso do Tantra, massagem sensitiva, conhecer o meu corpo. Não, então, eu trabalhava muito para mim. E quando eu estava trabalhando muito na casa de carne, né? Eu trabalhava de segunda a segunda, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu iria para o rumo, né, de continuar com o sex shop, trabalhar com mulheres, ou eu continuaria com a casa de carne. E aí eu entendi, falei, tá bom, Deus, eu já entendi o seu recado, e é esse o meu propósito, e hoje eu vou seguir. E agora eu tô seguindo. E daí, com a chegada de treinamentos, mentorias e palestras, eu também tive que fazer a escolha novamente. Eu falei, tudo bem, eu entendi, porque lá na frente eu tinha a Ivone. Às vezes a gente não entende, mas quando a gente vai seguindo, quando a gente segue os caminhos, aí encontrei minha parceira incrível e levamos muito autoconhecimento às pessoas. E eu vou encerrar esse podcast, esse episódio especial do Likecast Clube da Luluzinha. Eu quero uma dica de cada uma. Agora, aquela dica assim, bem a cara do Pode Desejar, pra apimentar, pra falar a verdade. Vamos lá, uma dica da Ivone e depois uma dica da Dai pra gente encerrar. Anota aí, hein, mulherada? Fica a dica então, gente, visitem a Chocolate com Pimenta. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo assim, você precisa apimentar a sua vida íntima e a Chocolate com Pimenta tem os temperos certos, você não precisa levar todos os temperos de uma vez só. Vai lá, escolhe uma coisinha de cada vez. E mais uma dica, se você conseguir levar a parceria junto, é melhor ainda, porque aí você vai conhecendo junto, você vai conversando, e aí você pode comentar lá na Chocolate com Pimenta mesmo, o que você gostou, o que você não gostou, ou enfim, vá até a loja, conheça e depois comente, olha, e você usaria aquilo, você usaria, ou você não usaria, quais são os seus fetiches, conhecer sobre a sua parceria e agendar o momento para que você não esqueça, que é muito importante. Se tá faltando tempo aí pro namoro, coloca na agenda que namorar mesmo casado faz toda a diferença. Diz que resolve até a dor de cabeça. Essa dor de cabeça que tem é porque não pratica. Com certeza. Fica aí mais uma dica. Eu aprendi no Pode Desejar. A minha dica é: eu desafio vocês a descobrir quais são as áreas erógenas do seu corpo, a explorar o seu corpo, porque muitas das vezes a gente não sabe toda a potência que tem esse corpo. Então, eu desafio vocês de casa a parar um momento e olhar para o seu corpo e descobrir quais são as áreas, o que te dá prazer ou não. E se perguntar, tá ruim o sexo? Por que que o sexo está ruim? Eu mereço ter prazer, sabe? Buscar esse prazer. Tá, eu tô com falta de libido. Por quê? Da onde? Se questione e busque, porque você pode ter muito prazer pela vida, muito prazer, sim, você merece, e não tem nada de errado.
Muito bem, Daiane Delgado e Ivone Reg, muito obrigada pela presença e a gente vai ter que marcar outro, porque ficou uns temas democráticos aqui, vou usar essa palavra, uns temas mais democráticos pra gente tratar aqui nos próximos. Será um prazer enorme estar aqui. Eu amo falar sobre sexualidade, por isso seguem nós lá no Pode Desejar. Muito obrigada pelo convite e fico muito mais lisonjeada de ter você nessa nossa jornada, nesse nosso projeto lindo, né, Ivone? E claro que com a Ivone, né? Porque eu falo assim que foi um presente de Deus pra mim, a Ivone, assim. A gente se encaixa tão perfeito que às vezes eu falo, meu Deus, assim, é muito engraçado nós Irmãs duas. separadas, né? Parece. Exatamente. Eu falo que Deus sempre coloca as pessoas certas na minha vida. Então, muito obrigada, Jéssica. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a Ivone, como empresária, como mãe, como esposa. É sempre muito bom. Também amo falar sobre isso, levar o conhecimento para outras pessoas, para que elas possam se permitir também e ser feliz, tanto sexualmente quanto na vida profissional. E você que tá aí do outro lado já entendeu, né? Tem aqui, ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês acompanharem o canal do Pode Desejar com todas as redes sociais. E a gente se vê de novo no próximo Likecast. Quem será que será o nosso próximo convidado? Fica o suspense. Será que eu já sei? Eu não sei ainda, né? Vai ser surpresa para mim também. Até mais!